O melhor momento da minha vida foi 2014. 2014 porque foi o ano que eu quebrei. Ah, e assim, é bem bizarro porque eu aprendi muito mais quando eu tive que fechar, encerrar e recomeçar do que quando eu estava crescendo, sabe? Que na verdade eu não estava crescendo, eu estava inchando. Eu estava inflando o meu negócio, a minha empresa, e de repente tudo acabou. Simples assim. Naquela época, para muita gente, eu era considerado maluco, louco. Pra gente, tinha gente da minha família que me considerava até irresponsável, inconsequente. Imagina, com um filho para criar filhos, né, naquela época. E indo já pro meu... Eu já estava já com o meu filho mais velho já bem crescidinho. De repente, a Miriam já ali... há menos de um ano já da gravidez, né? A gente não esperava que vinha mais uma bênção, né? Então já era difícil com um, imagina de repente agora você chegar com 2 filhos e lá mais na frente vem a minha terceira filha. Foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer, foram na verdade as tomadas de decisões. Então, se tem uma coisa que é muito complicado é a tomada de decisão, porque você não sabe se você já está certo ou errado, você não sabe, na verdade, o que vai acontecer. Então, algumas decisões que eu tomei ali foram talvez consideradas precipitadas, mas no fundo foram totalmente assertivas. Bom, foi abril de 2014. Eu me lembro que eu cheguei à conclusão que não ia dar mais certo ter um negócio físico. Na verdade, foi minha primeira empreitada em ter uma escola física, né? Então, eu também tentei sociedades e tal, mas no final das contas não deram certo. Mas os principais fatores era que eu sempre me considerei um bom vendedor e fazia realmente um excelente trabalho fazendo matrículas, né? Sempre tive bons resultados bacanas, e então o fato de eu matricular muito, eu acabava acreditando que eu podia fazer isso também sozinho. E por trás de toda grande empresa tem uma marca, né? Tem um investimento, tem muito dinheiro envolvido em branding, por exemplo, coisa que eu não tinha. Então eu acreditava que só o meu poder de persuasão, minha disposição em tentar convencer os clientes era o suficiente para eu montar um negócio de sucesso e bater 100, 200, 300 matrículas. Isso em 2014 para um garoto não era nada demais. O problema todo é que quando você vai iniciar um negócio, você precisa entender o posicionamento do teu negócio visto a intenção do cliente. Quando o cliente olha para a sua marca e ele olha para uma outra marca, naturalmente ele vai tender para o lado mais forte, né? E você acaba ficando do lado oculto da coisa, do lado negro da força, e você acaba não matriculando tanto quanto matricularia. Apesar de ter feito bons trabalhos, eu ter até crescido nesse período, porém é difícil você conseguir também replicar a mesma visão e multiplicar a sua mão de obra com a mesma visão que a sua. E aí eu falo, por isso que eu falo que os pombos podem até voar, mas nunca terão visão de águia. Mas o que eu considero que foi o meu ponto X, né, de erros, né, na verdade foi uma sucessão, uma das principais estava realmente focada no achismo, numa visão de negócio que era minha e somente minha, e só eu acreditava, então só eu achava que estava certo. E enquanto eu tinha pessoas que na verdade só queriam estar no mesmo barco para caso se desse certo, elas terem uma condição de morder um pouco dessa fatia do negócio como um todo. Então eram pessoas que elas não estavam também querendo correr o mesmo risco que eu estava disposto na época. Então ela só queria estar por perto, porque
caso se confirmasse as expectativas, elas poderiam ter mudado de vida junto comigo. Caso não, ela rapidamente pula do barco e você fica a ver navios. Eu acho que foi esse o maior erro. 2018 o jogo virou. 2018 o jogo virou e virou muito. Por quê? Porque depois de uma sucessão de erros, eu consegui de fato enxergar algo que naquela época, para mim, era algo que era mais arriscado e audacioso que eu podia ter pensado. Mas foi graças a um aluno, foi graças a uma chuva, né, que de uma semana parou a cidade e eu tive que pensar numa situação para poder manter ainda o negócio respirando lá, né, o mínimo que eu tinha para receber. E foi onde eu falei, cara, vamos colocar todo mundo online, vamos botar todo mundo para estudar de casa. Já perdi um monte de aluno no físico mesmo, então perder para o digital, para mim tanto faz, é só mais um risco. Afinal de contas eu tinha perdido um monte de grana. E foi onde eu fui fazer um projeto piloto, né? Convenci os pais. Teve pai que não tinha computador em casa e eu peguei um computador meu, instalei na casa do aluno e falei, olha, pelo tempo necessário você vai ficar com esse computador ali. E ali eu comecei a ver que os pagamentos continuaram caindo, eu não tinha mais o custo de estrutura física e foi ali que eu comecei a entender que, cara, tinha como fazer algo diferente, eu tinha como virar o jogo, eu tinha como. Cara, morar na Baixada, no Rio de Janeiro, no subúrbio, já não é uma missão muito fácil. Agora, você, meu irmão, empreender no Rio de Janeiro, cara, é uma missão quase impossível. O Rio de Janeiro é um lugar de gente boa, gente feliz, trabalhadora, sonhadora, empreendedora. Gente da gente, né? O Rio de Janeiro, o melhor do Rio de Janeiro é o próprio carioca, né? A alegria, tudo é muito incrível. Quem vive no Rio de Janeiro vive tudo mais intensamente, né? Isso é o jeito carioca. Eu já cheguei a ter que dormir na escola, mas é muito comum, né? Você, divulgador, dono de escola, matriculador como um todo, às vezes acontece uma situação dessa, quando você está começando no negócio, você ter que dormir na escola, igual, por exemplo, eu lembro que eu ficava a 150 km de distância da minha casa, então nem sempre tinha dinheiro para voltar, e o custo era, para mim, na época, alto. Um preço de passagem de R$50, mais a passagem de deslocamento lá dentro da cidade, era um valor alto para mim naquela época. Quantas vezes eu tive que dormir na escola, numa cidade de interior do estado, e eu me lembro que onde eu morava, né, no Rio de Janeiro, no centro ali, na Baixada Fluminense, era 45 graus, um dia normal, 49. E eu fui, de repente, me vi numa cidade que batia 6 graus pela manhã, 6 graus à tarde, 3 graus à noite. Totalmente despreparado, totalmente despreparado. E eu me lembro que uma vez eu levei um colchão de ar e, cara, quando amanheci, né, cara, tava no chão gelado, um frio terrível, e eu tinha levado um forninho elétrico e tinha pouca grana para comer durante uma semana. E pô, pra piorar, vem um camarada na cidade e me pede R$50 emprestado pra ele ir não sei aonde. Era o dinheiro da minha volta, mano. Eu lembro disso como se fosse hoje. E o último ônibus para eu sair daquela cidade depois de uma semana passando vários perrengues, tentando montar um negócio ali, saía meio-dia em direção de volta ao centro do Rio de Janeiro para sair do interior do estado. Eu me lembro que isso era uma terça-feira, eu acho. Emprestei a grana pro cara, mano. 11 horas da manhã do sábado, cadê o cara com dinheiro pra eu voltar? Putz. Pô, imagina, cara, depois de mais uma semana, já passou 15 dias, cara, já passando um aperto danado com uma semana. Mas graças a Deus o cara me chegou aos 48 do segundo e eu consegui voltar. Então, assim, são experiências que você leva pra sempre, né? E você precisa ter essas experiências porque, claro, se você puder aprender com as dos outros, com a minha ou de qualquer outra pessoa que você tenha ali um bom testemunho, né, é óbvio que você vai evitar dar esses moles, por exemplo, conforme eu fiz na época lá. Eu me lembro de uma situação, cara, que eu fui, nessa mesma cidade, fui receber uma mensalidade de um pai de aluno que estava devendo a gente já há um tempão. Cara, a gente quase passou no braço.
Por causa de quê? 150 reais. E aquilo pra mim foi uma gota d'água. Eu falei, não tô aqui pra isso, de forma nenhuma. Esse não é o propósito do negócio. E então eu vi que aquilo não era empreender, e eu vi que aquilo não era ter uma escola, eu vi que aquilo era ser um escravo moderno, né? Eu acho que tem muito hoje em dia no nosso negócio, a gente tem escravos modernos. São pessoas que elas ficam dependentes do negócio para se sustentar, para sobreviver, e não conseguem ter nenhum tipo de liberdade, nem financeira, nem geográfica, nada. Simplesmente o negócio escraviza o empreendedor, ou o vendedor, nesse caso. Eu acho que é isso. Você não pode ser escravo do negócio. O negócio ele tem que ter uma visão própria e ele tem que funcionar por si só, independente da sua presença ou não. Quando você tem que estar lá dentro para que as coisas possam funcionem, esquece. Você não está criando um negócio perpétuo, um negócio que vai existir daqui a 100 anos. Então, muitos donos de escolas, muitos empreendedores acabam que ele é o próprio negócio. Então, se ele ficar um dia fora, nada funciona. E se ele ficar um ano fora, o negócio quebra de vez, porque ele é o negócio. Então, quando está acontecendo dessa forma, ele não funciona por si só, aí você tem um problema. Porque qualquer coisa que te aconteça, acabou o teu sonho, acabou o teu legado. Nós que trabalhamos com educação, nós que formamos pessoas, nós deixamos para trás um legado. Quando nós não estivermos mais aqui nessa terra, simplesmente muitas pessoas foram formadas por mim, por você. Então esse é o nosso legado, mas esse legado não pode acabar simplesmente assim, evaporou, né? Então quer dizer que o carro só pega se você estiver ali atrás do volante, porque a outra pessoa que estiver atrás do volante, o carro não vai pegar. Esse que é o grande erro. Tem que funcionar com ou sem você, mas você tem que estar sempre ali, vendo de cima e acompanhando quando for necessário, estando do lado. Você não pode estar também ausente do negócio, mas você tem que estar afastado para ter uma visão mais periférica, mais holística da coisa, para fazer com que as coisas possam funcionar e você ter tranquilidade para trazer as novidades e sempre evoluir. Quando eu fui para o digital, eu fiz isso. Eu precisei sair de dentro da caixinha, da bolha, para poder enxergar um novo começo. Cara, e foi muito bom mesmo. Eu me lembro da minha primeira matrícula online, do meu primeiro dinheiro, foi de Alagoinhas, Bahia, Maria Tereza. Eu me lembro que foi uma venda teste lá, que eu falei, cara, vou botar para vender por 50 reais, vamos ver o que vai acontecer. E cara, foi incrível. Depois de algumas horas com o anúncio rodando, vem uma pessoa e fala, olha, aqui está o meu comprovante, como que eu faço para acessar? Foi assim a frase mais emblemática para mim até hoje. Ver esse post, vem hoje até agora na minha mente, né? O post, vem a mensagem nos comentários, né? E depois dela uma sucessão de outras. Ali eu vi a minha primeira venda online acontecendo, depois de ter que me virar para não quebrar no Rio de Janeiro. Hoje a gente já fala mais de 2.000, 3.000 matrículas dentro desse mercado digital com um curto espaço de tempo.